Você está caindo em uma armadilha espiritual? 7 sinais de alerta que isso pode estar acontecendo. Na jornada para nossa evolução espiritual, haverá muitas armadilhas que nos cegarão de nosso caminho. Quanto melhor você evitar essas armadilhas, melhor saberá onde está em seu caminho espiritual. Aqui estão 7 sinais de que você pode estar indo para uma armadilha espiritual e como se livrar dela. 1. Complexo de superioridade espiritual. Este é o que eu vi com os chamados gurus espirituais, e principalmente com pessoas que estão apenas começando a despertar para a realidade espiritual por conta própria. O primeiro gosto do poder e da libertação pode fazer com que a mente se considere a mais alta entre todas as formigas da nação. Ela se vê como um ser altamente evoluído, enquanto todos os outros como menos evoluídos e menos iluminados. Ela é espiritual demais para este mundo, espiritual demais para ajudar os outros e espiritual demais para fazer qualquer coisa. No entanto, quando correm exclamando somos todos deuses, não percebem o fato de que se machucam quando eu os chuto no joelho. O ego é inteligente. Pode moldar-se para se identificar com as coisas espirituais. O ego se envolve em roupas espirituais, ferramentas espirituais, dieta vegetariana, conhecendo palavras exóticas e espirituais, ornamentos e desenhos estranhos, e agindo como um santo espiritual. É tudo uma ilusão. Se tudo isso fosse tirado de você, isso causaria sofrimento? Esse é o teste. Pois se isso acontecer, então foi obra do ego, e não verdadeiramente sua. Para combater o complexo de superioridade espiritual, devemos ser sempre humildes com nós mesmos. 2. Condenação justa. Há 2 formas de condenação: por devoção e por diferença. Condenação por devoção. Uma forma de libertação, também pode ser uma forma de escravização. Dedicar-se fortemente a uma determinada religião, instituição ou ferramenta espiritual, pode prender o buscador em dogmas ou ódio contra o caminho dos outros. Alguns vão amaldiçoar você para o inferno, se você não acreditar no profeta deles. Mas você deve pensar por si mesmo que o início do universo está aqui antes de qualquer profeta, ou caminho pisar na terra, e o caminho espiritual é traçado antes de nossa encarnação. E se você deve acreditar em um profeta, então todos os outros que não foram capazes de ver esse profeta, estejam eles vivendo na Antártida, ou no outro lado do mundo, nunca terão a chance de buscar a busca espiritual, ou se tornar seu próprio mestre. Nenhuma instituição pode ser superior à instituição da verdade. Esse orgulho secreto espiritual pode se manifestar em formas de pregar coisas espirituais para qualquer um com ouvidos, ou condenar os outros quando eles veem como os outros não são tão espirituais, ou tão devotados quanto eles. A devoção por si, só não é o ingrediente principal para a condenação, é a devoção cega que cai na escuridão. Se você não pode responder, porque você está seguindo seu caminho, então você está seguindo cegamente. Uma vez que o homem devotado, ou iludido, se encontra espiritualmente acima dos outros, ele começou a acreditar que é mais poderoso do que realmente é. A condenação por diferença. Brigas, ódios e guerras surgem de uma diferença de crenças. É quando uma parte não pode tolerar a outra em suas diferenças que temos inquietação espiritual. Isso é algo que ocorre muito nos tempos que correm no Brasil com toda a luta política atual. A mente humana inferior tem uma tendência de que sua crença é a correta e que os outros devem segui-la, conosco ou contra nós. Uma vez que uma pessoa encontra o que funciona para ela, ela geralmente acredita que é o único caminho e todos devem fazer do seu jeito ou seguir a estrada. Então eles desenvolvem um sentimento de intolerância pela jornada espiritual dos outros. De que serve um caminho espiritual se leva à intolerância perante outras pessoas? Ambas as partes são cegas para ver a verdade da realidade. A diferença que vemos à nossa frente é apenas um pedaço da percepção da realidade.
Quando juntamos a peça, percebemos que não há diferenças, e o que diferencia realmente é apenas a unidade escondida à vista de todos. Por exemplo, pensamos que frio é o oposto de quente. Mas, na realidade, frio e quente é a mesma coisa. Se você olhar para o termostato, o frio está na mesma escala que o quente, apenas na extremidade diferente do polo. Não há um ponto de partida, onde o quente termina e o frio começa. Quando nos apegamos a uma crença tão fortemente, deixamos de ver o que está à nossa frente. Assim, tenha a mente aberta e aprenda com todos, mesmo que suas crenças sejam extremamente diferentes das suas. 3. Levando as coisas literalmente. Muitas vezes vi aqueles que estavam fazendo projeção astral ou regressão a vidas passadas, e depois passaram a acreditar que eram a reencarnação de Bob Marley ou Jesus Cristo. Primeiro, o reino astral é tão real quanto o mundo físico. Em segundo lugar, você está apenas viajando. Sua projeção astral ou regressão a vidas passadas não é tão real quanto você esperaria que fosse. Então acalme-se. Vá tomar um café. Você provavelmente não é a reencarnação de Elvis Presley. Você está apenas tendo uma visão. Essas visões são como mensagens simbólicas. Mas elas não são de forma alguma literais. Sim, essas experiências são tão extremas que parecem reais. No entanto, é preciso perceber a ilusão de tudo isso, a natureza do fluxo em vez de sua fixidez da realidade. Ter uma visão de um Deus não significa que ele esteja realmente lá. O caminho para o literal é o caminho para a destruição e a ilusão. E há incontáveis pessoas espirituais de boa intenção que caem nessa e tornam tudo literal. Esta é também a destruição causada por muitas religiões, que escreveram seus livros e assinaram pelo dogma. Não leve nada ao pé da letra. Não desista de sua mente e sanidade para uma visão ou experiência desconhecida. Em vez disso, procure aprender o que isso significa para você e seus significados ocultos. 4. Simpatia de ajuda excessiva. Quando você inicia o caminho para a jornada espiritual, naturalmente desejará ajudar os outros. Você vai querer se conectar com as pessoas. Você naturalmente servirá aos outros e curará os outros o melhor que puder. Mas, ao exagerar, você está se preparando para ser pisado e jogado de lado. Sua energia será drenada e sua sanidade espiritual perdida em meio à confusão. A primeira coisa que se deve perceber é que você está vivendo no mundo físico, onde muitas pessoas estão mais interessadas em receber do que em dar. Algumas almas não podem ser ajudadas neste momento, e não é nosso caminho forçá-las do nosso jeito. Você pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Para garantir que você permanece centrado em sua vida, estabeleça limites consigo mesmo e com os outros, e não ajude mais que o que pode. 5. Tornar-se um extremista. O extremista entra depois de rejeitar o paradigma atual. Quando encontramos uma crença ou uma comunidade que não identificamos mais, viramos 180 graus para o extremo oposto da polaridade. Mas a extremidade se manifestará em nossa vida não de paz, mas em outra forma de inquietação. Deve haver uma moderação para tudo. Se inclinarmos a balança muito para a direita, ou muito para a esquerda, as consequências serão graves. Ir para os extremos dos conceitos espirituais pode ser tão perigoso quanto ir para o espectro extremo do materialismo. Enquanto este se torna guloso em comida, sexo e entretenimento, os extremistas espirituais podem se enfraquecer. Como os pobres monges, que passam fome jejuando e meditando demais, eles não podiam mais ter energia nem para andar. Delírios de grandeza geralmente se manifestam nesta forma, onde o homem espiritual espera alcançar poderes psíquicos e viagens astrais, para satisfazer sua necessidade de uma nova experiência. A necessidade de fuga é tão poderosa que se pode criar sua própria fantasia.
Isso também pode levá-los a caminhos mais sombrios, onde o buscador fica preso em uma busca contínua no mundo externo ou encontra consolo em alianças sombrias. 6. Os falsos gurus. O conselho errado vem de falsos gurus e de pessoas que não o experimentaram. A espiritualidade é bombardeada com muitos falsos gurus, que desejam ser elogiados por seus seguidores. Você deve se proteger ao encontrar alguém com um título de alta consideração ao lado de seus nomes. Mestre, divindades pagãs, arcanjo ou qualquer nome de yogi, que tenha um anel espiritual. Os falsos gurus vão brincar com suas ideias preconcebidas de como uma pessoa iluminada se parece, soa e age. Recentemente, vi um homem ensinando como alcançar a iluminação em um retiro de final de semana. Se Buda levou mais de 6 anos para a iluminação, o que faz um homem moderno alcançá-la em um fim de semana? No entanto, os pobres seguidores acreditam que ele é iluminado apenas porque disse, agiu assim, e que é espiritualidade rápida e fácil. Em suma, você conhecerá um professor espiritual pelos seus frutos. Suas ações serão tudo o que você precisa para saber quem ele é. Se na sua intuição parecer estranho, então confie nela. Tenha discernimento para encontrar o conselho que o apontará na direção certa. Sua intuição também irá ajudá-lo com isso. 7. Materialismo espiritual. A intenção do buscador é a parte mais importante no crescimento espiritual. Agora, não há nada de errado em querer um relacionamento, riqueza, saúde ou poder, mas entrar na espiritualidade com o único propósito de usá-la como uma máquina para isso logo lhe dará um erro fatal que o aprisiona. Como materialista, o materialismo espiritual usa o conhecimento espiritual apenas para objetivos materialistas. O materialista espiritual começa lendo e comprando muitos produtos espirituais. Eles acreditam que quanto mais expostos a qualquer informação espiritual, mais cedo as coisas começarão a funcionar. Eles preferem gastar seu tempo conversando e lendo sobre livros espirituais, do que realmente viver espiritualmente e aperfeiçoar seu eu interior. Mesmo após a experiência relaxante e esclarecedora que se pode ter, eles sempre sentiram que algo estava faltando. Essa é a queda, o erro de confiar apenas em informações externas para o progresso espiritual. Quando o buscador espiritual confia no exterior para a compreensão espiritual, ele não apenas se torna presa dos gurus comerciais, mas também busca validação externa para sua existência. No final, ele gasta grandes somas de dinheiro para que as pessoas lhe digam o que ele já sabe e perde tempo que poderia estar usando para promover suas práticas. É claro que ler informações espirituais o ajudará em seu caminho. Mas o verdadeiro progresso espiritual é feito através da prática, não ouvindo por 48 horas em um DVD cerca de 178 tipos diferentes de meditação. A verdade é encontrada dentro de você, e, a menos que você a encontre dentro de você, sua fé vacilará. A estimulação intelectual não substitui as experiências espirituais. Você está caindo em uma armadilha espiritual? Não há problema em se encontrar nessas situações, pois eu mesmo já estive lá. O importante é reconhecê-lo e aprender com isso. Humildade, receptividade e discernimento são os ingredientes para se livrar das armadilhas espirituais. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.